Bom, curiosamente, quando a gente pensa em tecido, né, o tecido muscular, ele apresenta algumas características bem peculiares. A primeira é que ele é um intermédio entre a matriz celular mais fluida, ao mesmo tempo ele apresenta características de uma matriz mais densa. Isso por quê? Porque a matriz dele, ela é mais plasmática. Por quê? Porque ela envolve as células numa estrutura chamada sarcoplasma, que envolve as células chamadas de miócitos. Então, a função do músculo é estritamente contração, tá? E eu dependo dessa contração de várias formas. Eu dependo do escorregamento entre dois tipos de filamentos proteicos, chamado actina e miosina, e eu dependo do cálcio, tá? Cálcio esse que vem da onde? Vem do sistema ósseo. Então, o sistema ósseo, ele traz para mim, né, o cálcio necessário para a contração. E aí, dois hormônios atuam sobre essa característica. A calcitonina, que traz cálcio do sangue e fixa no osso, e o paratormônio, que faz o sentido contrário. Com falta de cálcio, eu tiro do osso e levo para o sangue. Além disso, o cálcio ele é extremamente importante no impulso nervoso, na contração muscular, no processo de calcificação dos nossos ossos, mas no caso da característica da contração muscular, o cálcio ele entra, né, através dos neurônios musculares, né, ou motores, disparando a sua entrada e permitindo uma contração eficiente. E posteriormente a isso, ele é retirado. E ele tem que ser retirado por transporte ativo. Então, o nosso sistema muscular, ele é dividido em dois grupamentos, ou aqueles que são voluntários, movimentos voluntários, ou aqueles que são movimentos involuntários. Uma das outras características bastante importantes da estrutura muscular é o final do músculo. O final do músculo, você tem tecido conjuntivo denso, modelado, que se insere direto no osso, chamado de tendão, tá? Então, o tendão não é nada mais do que o final da fibra muscular, né? Perdido sarcoplasma, que é a membrana que envolve as fibras musculares, e conteúdo citoplasmático. E ela se insere direto no osso. Ela é pouquíssimo elástica, altamente resistente, que são nossos tendões, tá? Nosso tecido muscular ele é dividido em três tipos: liso, estriado esquelético e estriado cardíaco. O músculo estriado liso ele é encontrado em órgãos, é mais fácil. Tem característica de ser processo involuntário, tá? Então ele é involuntário e é lenta essa contração, tá? E onde eu encontro? Encontro nos órgãos e paredes de órgãos ocos. Então, por exemplo, onde eu encontro musculatura lisa, que é muito comum? Eu encontro, por exemplo, no útero feminino. Então, essa é uma característica de encontrar no útero feminino, porque ele é altamente elástico. Poucas estruturas de contração, que a gente chama de estrias de contração, e que a gente fala de poucas é porque a contração ela é bastante lenta. O movimento peristáltico, por exemplo, que é o movimento de empurrar o alimento para baixo, ele é um dos movimentos mais lentos que a gente tem e nos permite comer de cabeça para baixo. Essa é a primeira coisa. O tecido estriado esquelético, a contração dele é voluntária, eles são células mais cilíndricas e tem uma grande quantidade de estrias ou unidades de contração, tá? Rápida e involuntária e são todas aquelas ligadas ao esqueleto. E o outro tecido é o tecido estriado cardíaco, tá? Apresenta também essas estrias de maneira mais ordenada e tem contração rápida, involuntária e ritmada. Isso é uma coisa que normalmente não se coloca, mas ela é, né? Ela é ordenada. Então eu tenho as fibras de maneira ordenada. E um detalhe importante, o nosso coração ele é controlado por dois tipos de estruturas nervosas, que são o nó atrial e os nós ventriculares. Então, são duas unidades nervosas que determinam a contração entre átrios e ventrículos. E um detalhe importante, essas contrações elas são sempre antagônicas. Quando um contrai, o outro relaxa. Quando um relaxa, o outro contrai. Então, essa característica dos nós sinoatriais e sinoventriculares, elas são fundamentais no desenvolvimento do nosso batimento cardíaco.
Quando você tem, através do bulbo, que é a parte do sistema nervoso central, uma disfunção nesse processo, a gente tem o que a gente chama de arritmia cardíaca. E aí, se você tem uma arritmia, normalmente o que eles fazem? Eles mandam um pulso naturalmente, né? Se você tem uma arritmia, eles mandam um pulso natural, seu bulbo manda um pulso natural em que seu coração ele é reorganizado. Quando não dá certo, seu coração para. E aí você tem uma parada cardiorrespiratória. Essa parada cardiorrespiratória, nem sempre ela é negativa. A parada cardiorrespiratória ela pode vir como um tilt do seu computador central cerebral e pode causar o quê? Uma nova ritmia. Ou seja, faz com que ele ligue e desligue, no caso, ele vai desligar e ligar de novo a sua estrutura de batimento cardíaco, fazendo com que os seus nós sinoatriais e sinoventriculares funcionem de maneira antagônica e ordenada, onde eu tenha sístole e diástole. Então, essa é uma característica bem peculiar. Óbvio, cara, que se você tiver uma lesão no músculo, que é igual para todo músculo, você pode ter lesão no músculo liso, lesão no músculo esquelético e lesão no músculo cardíaco. Só tem um detalhe: se tiver uma distensão muscular no coração, você tem um infarto. O que é a distensão? É quando a fibra rasga. Então, quando eu tenho, né, as fibras do miocárdio, quando elas se deslocam, você tem o que a gente chama de infarto, tá? Nem todo infarto é fatal. Então, você tem como tratar. Só que fica uma cicatriz, tá? E a região, curiosamente, a região lesada, ela não se regenera. O que você tem é um processo de cicatrização. Então, aquela região, ela fica pouco irrigada com sangue, através de uma membrana que envolve o coração e chamada de pericárdio, onde eu tenho chamados vasos coronarianos, que são os vasos que nutrem o coração. Só que é óbvio que se você tem uma lesão no músculo estriado esquelético, é muito mais fácil de tratar do que do coração, né? No coração a sua chance de morrer é enorme, ok? Então, o seu sistema esquelético ele tem essa diferença simples com o seu sistema cardíaco, né? Com a sua musculatura cardíaca. Um detalhe muito importante é que o nosso tecido estriado esquelético ele é dividido em dois tipos de fibras. Fibras longas e fibras curtas. E o tipo de contração relacionado a ela é que fibras curtas têm alta demanda energética e um gasto energético muito grande. Por exemplo, sprintistas, caras que correm 100 metros rasos, têm muito fibra curta. Fibras longas, elas têm uma boa contração e elas têm uma demanda bioquímica de oxigênio parcial, mais equilibrada. Então, normalmente ocorre em pessoas que são maratonistas, que correm distâncias maiores, 5, 10, 15, 20, 42 quilômetros, tá? Então, a nossa estrutura do nosso conjunto de fibras musculares, elas têm por característica, né, apresentar esse retículo sarcoplasmático que vai envolver a fibra muscular, trazendo para ela boa parte dos nutrientes que são necessários. Outro detalhe que é muito importante, essas estruturas dessas fibras, elas apresentam grande quantidade de especializações da membrana plasmática, como desmossomos, junções tipo gap, desmossomos, vasos comunicantes ou proteínas comunicantes, que mantêm as células unidas numa estrutura funcional de contração chamada sarcômero. Então, o sarcômero ele é uma unidade contrátil dentro da sua estrutura muscular, tá? Os sarcômeros eles se dão por grandes quantidades de fibras do tipo actina e miosina, que vão se deslocar entre si. Uma vai escorregar sobre a outra, tá? Essas estruturas contráteis, elas dependem de maneira muito característica da presença do cálcio. Sem o cálcio e sem mitocôndria, obviamente, você não tem contração muscular. Então, quando você tem uma deficiência na entrada de oxigênio e cálcio, as suas células, as suas fibras vão contrair, mas não vão relaxar. Então, esse escorregamento dessas antenas que existem nas fibras de miosina, né, elas se conectam com a actina e deslocam. É como se fosse uma sucessão de elásticos. Só que esses elásticos são altamente fibrosos. E essas células tendem, de maneira geral, a causar o escorregamento entre essas linhas, tá?
tá? Então, a nossa contração ela é muito importante e ela é necessária. Entra por difusão, sai por transporte ativo. Então, para haver essa contração, óbvio, há necessidade do estímulo do sistema nervoso, né? Podendo ser ele sistema nervoso central ou sistema nervoso periférico, tá? Modificando a estrutura da miosina, que libera grande quantidade de ATP por causa da respiração, tá? Essa energia faz com que os filamentos deslizem entre si, tá? Nas extremidades desses filamentos de miosina, existem pequenas projeções que vão se ligar quando o músculo é estimulado. Essas projeções puxam os filamentos, forçando a deslizar, provocando o encurtamento da fibra. Então, a contração ela é estimulada pelas terminações, tá? Então, essa é uma característica bastante importante. Se você não tem esse escorregamento, vai haver uma hipercontração e dessa forma você não consegue manter o músculo relaxado. Tá? Então, essa é uma característica muito peculiar do seu sistema muscular. Tá? Outro detalhe importante, a falta de cálcio ela é determinante também na ação sobre músculo e ossos. Sem o cálcio, não há o estímulo. Então, e também não há manutenção desse estímulo. Então, por exemplo, digamos que aqui nós temos aí um aluno que está treinando todo dia. Cada dia que ele treina, ele tem que gerar um estímulo diferente para o mesmo grupamento muscular. Se você não tem estímulos diferentes para o mesmo grupamento muscular, seu músculo se torna preguiçoso. E dessa forma, o seu tônus muscular, ou seja, a percepção da sua força, ela se mantém de maneira equivocada. E aí você não estimula todas as fibras da parte superior e parte inferior da sua musculatura esquelética. E dessa forma, você fica sem o músculo atuando de maneira eficiente. Então, não tem o menor sentido nesse processo. Ok? Então, essas são características gerais, né, do nosso sistema muscular.